Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem é novo ou nova aqui, eu sou psicóloga, sou focada em relacionamento, ajudo vítimas de relacionamento abusivo. E hoje eu vou falar sobre a possibilidade de voltar ou não com o ex. Qual é a primeira reflexão que nós devemos fazer quando nós estamos pensando em voltar para o ex? Eu sei que nesse momento você deve estar muito angustiada, ansiosa, pensativa, agitada por dentro, sofrendo com a falta daquela pessoa que você conviveu durante tanto tempo, onde você fez planos, onde você imaginou um futuro ao lado daquela pessoa. Então, não é uma tarefa simples se desapegar, esquecer, virar a página. Falar é muito fácil, mas na prática nós sabemos o quanto é difícil se desvincular de uma pessoa no qual você sonhou estar ao lado e construir um relacionamento. Realizar sonhos ao lado dessa pessoa. Então, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia, a sua dúvida em querer voltar. E principalmente se essa pessoa vem com uma proposta muito tentadora. Então, onde é que você precisa se apegar? Onde você precisa focar? Primeiro lugar, por que esse relacionamento terminou? Você já escreveu no seu diário? É muito importante usar a escrita, porque nesse momento a emoção está à flor da pele. Você confunde saudade com abstinência. E você se perde no meio de tantos pensamentos, desses sentimentos confusos que vão bater aí na sua porta. E se você tem uma dependência emocional, pior ainda. Então escreva. Escreva para você se desassociar, para você se afastar dessa história e tentar enxergar a ilha de fora. Para que você possa analisar a situação. Para que você possa ter consciência do que você realmente vivia e não voltar para uma ilusão. Porque você está fantasiando uma coisa que nunca existiu e que talvez nunca vai existir. Então, quais foram os motivos que levaram ao término desse relacionamento? O tempo que vocês estão afastados foi suficiente para que essa pessoa conseguisse evoluir, rever os próprios comportamentos? Se você foi a pessoa rejeitada, abandonada, traída, e o ex está pedindo para voltar, ou a ex, deu tempo dessa pessoa refletir sobre as atitudes dela? Porque uma semana, 2 dias, 3 dias, nós nem podemos considerar um término. Muitas pessoas voltam no desespero, com medo da solitude, que muitos chamam de solidão porque não entendem a diferença. Voltam por conta da abstinência e chamam isso de saudade. Quando o relacionamento é ruim, e mesmo assim eu penso em voltar, quando aquela pessoa me traía, mentia o tempo todo, me tratava mal, era abusivo, era tóxico, quando eu estava lidando com um narcisista que me manipulava, que me deixava confusa, e mesmo assim eu quero voltar, eu não dou tempo ao tempo, não é saudade, é abstinência, porque nós ficamos viciados no sofrimento. O seu cérebro ele já está tão adaptado. Você já sabe lidar tão bem com o sofrimento que quando você se vê numa nova possibilidade, com novas portas se abrindo para você, você se assusta, você recua e você volta para aquele lugar que é conhecido. Mesmo que esse lugar te traga dor e sofrimento, porque você sabe lidar com isso. Você não sabe o que é ter paz dentro de um relacionamento. É por isso que muitas pessoas, quando vivem nesses relacionamentos conturbados, de altos e baixos, essas montanhas russas da vida, encontram uma pessoa saudável, uma pessoa que traz paz,
se assusta e não consegue viver ao lado de uma pessoa saudável, normal, porque já está tão acostumada com esses altos e baixos, com essa turbulência. Porque quando nós estamos ao lado de uma pessoa abusiva, de um narcisista, o lado bom é muito bom. Adrenalina lá em cima. Mexe com todos os seus sentidos. Mas, como nada é perfeito e ninguém consegue manter essa versão por muito tempo, a máscara cai. E quando é ruim, é muito ruim. Então, o que você sentia quando você estava dentro desse relacionamento? E eu não estou falando da parte boa. Eu quero que você foque na parte ruim, nas crises que você tinha, nas noites em que você só chorava, que você se sentia angustiada, sozinha, mesmo estando ao lado de alguém. Eu quero que você se lembre de tudo que essa pessoa te disse de ruim. Agora não é hora de focar nos passeios que você tinha com ele, nas viagens que vocês fizeram, de todas as vezes que ele disse que te amava, que você era especial. Não é para você focar nisso agora. Agora você precisa focar na realidade. Palavras são só palavras. A pessoa pode gritar que te ama, mas se em atitudes ela te prova o contrário, você precisa aprender a deletar aquilo que você está ouvindo. Porque você está viciada numa dinâmica abusiva. E no desespero do luto, porque existe a fase do luto. Inclusive, eu até anotei aqui algumas perguntinhas que vocês me fizeram sobre término. E você precisa ter paciência, porque assim, a fase do luto, primeiro você vai negar, né? Você não quer, você não aceita o fim daquele relacionamento. Ainda é muito recente, você já quer tirar conclusões e você já quer resolver tudo e você quer voltar o quanto antes, porque você não se enxerga sem aquela pessoa de tão dependente que você é. Seja essa pessoa um narcisista ou não. Depois, quando começa a cair a ficha, quando eu começo a puxar esses gatilhos, lembra das vezes que ele gritou com você? Lembra das vezes que você precisou ter a companhia dele ali, mas ele não se fez presente? Você se lembra daquele dia que você estava doente, mas que ele não te deu tanta atenção, porque tudo era sobre ele? Você se lembra que ele preferia ficar com os amigos do que você? Você lembra que ele te traía e a culpada ainda era você? Você se lembra das vezes que ele gritou, que ele se alterou por bobagem, só porque você discordou? Ou porque ele queria te controlar, te dominar? Você se lembra de todas as vezes que ele usou palavras de baixo calão para te defamar, para fazer você se sentir inferior? Será mesmo que essa pessoa mudou? Será mesmo que todas as vezes que ele te xingou, que ele usou essas palavras, que eu não posso falar aqui porque senão a live cai, será que não é isso mesmo que ele pensa sobre você? E se você acredita no que ele diz, é porque você precisa fortalecer o seu eu, você precisa se conhecer muito bem. Porque eu só me incomodo, eu só me afeto quando alguém me xinga, né? Quando alguém usa essas palavras comigo, quando eu ainda não me conheço. Quando eu ainda não tenho certeza de quem eu realmente sou. Eu já passei por isso, inclusive na adolescência. Numa briga qualquer, enfim. Eu fui xingada, né, de alguns nomes e eu reagi, é claro, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não me conhecia. Eu não sabia que eu ia me tornar esse mulherão que eu olho no espelho hoje e eu admiro pra caramba. Então é claro que quando você não se conhece, quando você não se ama, qualquer coisa que a pessoa usa contra você, você vai reagir, vai te afetar, vai mexer com você. Agora, quando você usa o seu tempo para investir em você, para se conhecer, para entender quais são suas feridas, não é qualquer coisa que abala, não é qualquer coisa que afeta. Porque você é a maior conhecedora de si mesma. Então,
É por isso que você fica o tempo todo negando para si mesma. É por isso que você não aceita uma nova possibilidade. Porque você se mistura demais com o outro, você acredita demais no que o outro diz sobre você. E aí depois da fase da negação, vem a raiva, porque cai a ficha. Poxa, agora eu lembrei. Eu escrevi, é importante escrever, porque o nosso cérebro, ele vai tentar te enganar. Os seus pensamentos são os seus piores inimigos. Eles vão tentar te enganar. Eles vão fazer você se esquecer de tudo de ruim que aconteceu. Por isso que eu sempre passo essa tarefa, tanto dos meus livros ou na terapia. Anota. Anota tudo de ruim que aconteceu, tudo de ruim que essa pessoa disse sobre você. E aí vem a raiva, porque cai a ficha. Nossa, agora eu tô aqui ó, com tudo anotado. Como eu pude aceitar tudo isso? Mas que raiva dessa pessoa. Só que aí, na hora que você tá sentindo raiva, e você não tem autoconhecimento, você não está sendo acompanhada por um bom profissional da área da saúde, você não está lendo um bom livro, aí você começa a negociar, mas eu acho que eu fui errada. Eu acho que se eu tivesse feito mais, talvez esse relacionamento não teria acabado. Eu acho que se eu tivesse... Será que eu não deveria ter cedido? Será que eu não deveria ter me calado mais? Será que eu fui muito implicante? Será que eu não falei demais? Será que eu não fiz de menos? Será que eu não poderia ter feito mais? Será que eu não sou fraca porque eu não consegui manter um relacionamento? E aí começa a negociação com você. E se o ex aparece, você começa a negociar com ele. E você volta a se sentir confusa. Porque você ainda não tem certeza de quem você é. Você se misturou tanto com o outro que você já não sabe mais o que é real, o que é fantasia, o que é ilusão, o que é mentira, o que é manipulação. Depois que você fica aí nessa negociação, vem a depressão, vem a tristeza. Poxa vida, meu relacionamento acabou. A possibilidade de montar uma família, de construir uma família, acabou. Será que eu vou encontrar alguém? Ele me conhecia tão bem. Pensando bem, ele não era tão ruim assim. Tá tão difícil encontrar alguém que queira ter um relacionamento. Será que alguém vai gostar de mim? Será que alguém vai querer ficar comigo? Meu relacionamento era abusivo, mas ele queria ficar comigo. Mas ele tá pedindo pra voltar. E aí você entra naquela fase de tristeza, de dúvidas e pensamentos. E só depois é que vem a aceitação. Então todo esse processo que eu acabei de dizer, que é a fase do luto, as pessoas não querem passar por essa fase. Porque é uma fase que precisa de um acompanhamento, que precisa de atenção, que precisa ser vivido. Agora, se você viveu a fase do luto e o ex volta a te procurar, você já está mais forte, mais segura de si mesma e você vai saber negociar, porque relacionamento é negociação. Eu vou ceder isso? Será que isso aqui tá dentro do meu limite? Será que não? Será que só você tá querendo voltar para esse relacionamento? Será que só você tá insistindo nessa pessoa? Que sentido faz eu implorar para alguém ficar comigo? Mais um sinal de que você não fortaleceu seu amor próprio, que a sua autoestima tá lá no chão. E aí você não tem que voltar pro ex. Você tem que focar em você, você precisa buscar ajuda. Onde foi que você se perdeu de si mesma? Isso é se um dia você já se encontrou com você mesma. Porque dependendo da história de vida que você tem, dependendo do que você viu no seu lar, se o seu lar foi, se as pessoas que te criaram foram negligentes com você, se você tem a imagem de um casal que só brigava, que só se traía, que só se xingava, é natural para você um relacionamento abusivo. É conhecido. Então, é muito normal que você queira continuar dentro do caos. Porque você nasceu em um caos.
Você nasceu dentro de uma família disfuncional. E eu não tô falando isso para você ir lá culpar ninguém, porque depois que nós nos tornamos adultos, ninguém mais é culpado por nada. Eu sou a responsável por tudo que acontece na minha vida de hoje em diante. Não tem pai, não tem mãe, se foram negligentes ou não, isso já não importa mais. Eu só preciso ressignificar essa história e aceitar. Mas eu não posso continuar colocando a culpa no mundo, no outro, nos pais, porque eu faço péssimas escolhas. O que eu faço com que a vida fez comigo? Então, toda vez que você pensa em voltar com esse, deu tempo? Deu tempo, gente. Deu tempo dessa pessoa refletir? Deu tempo dela mudar? Um mês não é tempo, gente. Uma semana não é tempo. E o que ela tá te trazendo de mudanças em atitudes? O que essa pessoa tá negociando com você? Um dos problemas do narcisista, por exemplo, e ele pede para voltar, é porque assim, gente, o narcisista, ele não tem só uma fonte de suprimento, ele tem várias fontes de suprimento. Então, ele não precisa só de você, mas ele tenta voltar com você. E não é porque ele está apegado a você, mas ele se apegou aos suprimentos que você oferece para ele. E é muito mais fácil eu tentar voltar com a minha ex, que era submissa, que estava sempre correndo atrás de mim, que sempre cedeu, que sempre se calou, que sempre fez as minhas vontades, que sempre correu atrás de mim. É muito mais fácil eu querer voltar com a minha ex do que eu ter que conquistar uma nova vítima. Sendo bem racional, bem preto no branco, sem fantasiar, sem hipocrisia. Então, se você estava lidando com um narcisista, você precisa saber que ele não cria vínculos. Ele quer voltar com você por um simples motivo, porque ele se beneficiava com tudo que você oferecia para ele. Então, no desespero, todo mundo vai pedir para voltar. Principalmente quando você estiver voando, quando você estiver já soltando as asinhas, saindo, sorrindo, mostrando que tá bem, vivendo. É muito natural que o outro queira voltar no desespero. Mas será que não é só para ter o controle de novo sobre você? Tem pessoas que vão pedir para voltar assim. Eu não consigo ficar sem você. Eu tô sofrendo muito. Pra mim tá sendo muito difícil. Nossa, eu desfoquei do trabalho. Eu não sei viver sozinho. Toda vez que ele pede pra voltar, ele só fala sobre ele. Ele não reconhece os erros dele. Como é que você vai voltar pra uma pessoa que não reconhece os erros? Que não te entende, que não tem empatia pelo que você sente, que não se coloca no seu lugar. É diferente de uma pessoa que volta e fala, olha, eu fui imaturo, eu fui negligente, eu não te dei atenção mesmo, eu não tinha maturidade nenhuma para ter um relacionamento, mas eu repensei todas as minhas atitudes, fui buscar autoconhecimento, de repente fui até na terapia, fui fazer uma terapia, fui buscar me entender e te entender também. Hoje eu entendo que eu fui muito moleque com você nessa situação. Hoje eu entendo que naquela época a gente não deu certo porque os nossos objetivos eram diferentes. É diferente. É isso que você tem que analisar quando alguém pede para voltar com você. Então tem muitos casais, por exemplo, que ficam 1 ano, 2 anos separados, 3, 4, 5 anos e depois voltam e dá super certo. Mas por quê? Porque existia um tempo para a maturidade acontecer, para os dois evoluírem. De repente eram as pessoas certas nos momentos errados e por isso tiveram que se afastar, tiveram que viver outras histórias para amadurecer, para entender que aquela pessoa é legal sim, que vale a pena investir naquele relacionamento. Não lutar, viu, gente? Lutar não combina com amor. Mas investimento. Será que os dois estão querendo investir nesse relacionamento ou estão voltando só por desespero, porque não sabem viver sozinhos?
porque não gostam da própria companhia, porque não aprenderam a gostar da própria companhia, por carência, por medo de ficar sozinho. Essa pessoa te admira, você admira essa pessoa? Os planos fazem sentido, os dois? Ou você tá querendo ir pra cá e o outro tá querendo ir pra cá? Aí um quer ter filho, o outro não quer e mesmo assim insiste no relacionamento. Que sentido faz se os objetivos, se vocês estão juntos, mas olhando para caminhos opostos? Que sentido faz voltar para um lugar onde a pessoa só te humilhava, te desrespeitava, não te valorizava, te traía, mentia, te manipulava? É muito simples você observar esse relacionamento quando você coloca no papel e quando você está fora da ilha. Agora, quando você não dá tempo de pensar, de escolher a si mesma primeiro, para depois você conseguir impor os seus limites, dizer claramente, fazer os ajustes necessários dentro desse relacionamento para acontecer aí uma volta. Lembrando que você não vai voltar para um relacionamento novo, você vai voltar para o mesmo relacionamento. Você vai voltar para a mesma pessoa. Essa pessoa não se desmontou e reconstruiu de novo. O que acontece dentro da terapia? Reajustes. A gente ressignifica, a gente muda comportamentos, mas tem uma coisa que é impossível mudar: a essência. Se a essência dessa pessoa é ser uma pessoa grossa, estúpida, que grita, que não sabe se comunicar, que é estressada e que não está afim de mudar, ela vai continuar sendo assim. Só que quando você volta no desespero, existe a fase da lua de mel. E tudo é maravilhoso na lua de mel. Tudo é muito bom no começo do relacionamento. E quando a gente volta, é um recomeço. Então, todos os dois vão dar ali o seu melhor para aquele relacionamento. Mas não passa muito tempo e a pessoa volta a ser aquilo que era novamente. E muitas mulheres que saem de relacionamentos abusivos, falando agora com as meninas, quando elas voltam e acontece essa lua de mel, elas ainda não se desvincularam daquela dinâmica abusiva, elas se apegam à lua de mel, e quando o parceiro mostra de novo quem ele é, que ele sempre foi porque ele não mudou, o que ela pensa? Vai passar. Daqui a pouco vem a parte boa. Talvez não tão claro assim, mas é isso que tá lá no fundo. É isso que você sente, é isso que você espera. Não é só uma fase ruim, não é só mais um dia ruim. Daqui a pouco ele vai voltar a ser quem ele estava sendo no começo, na lua de mel. Gente, quem é bom com todo mundo. Quem é educado com todo mundo. Não tem essa de que ele trata todo mundo mal, mas ele vai me tratar bem. Então, vamos dar tempo ao tempo depois do término, né? E aí sim, gente, deu tempo ao tempo? Você está segura de si mesma? Você volta para essa relação, mas sabendo se impor, sabendo que você não vai mais aceitar? Você volta para essa relação se amando, se colocando em primeiro lugar, tirando um homem de um pedestal, tirando toda essa importância que você dá para uma pessoa? Quando você volta consciente, talvez seja diferente. Agora, quando você volta no desespero, você só vai repetir um ciclo. E infelizmente, tem pessoas que precisam voltar para aquele lugar de dor e sofrimento, para sofrer mais um pouquinho. Isso é muito triste, isso me dói demais, principalmente quando são minhas pacientes que querem voltar pro lugar de dor e sofrimento. Mexe muito comigo e dá vontade de colocar todo mundo numa caixinha e falar, não volta. Então, quando você está ali no desespero e você, Jéssica, mas eu preciso voltar, eu preciso tirar minhas dúvidas. E aí a gente tem que falar, então tá bom, vai lá. E aí tem pessoas que precisam voltar. E precisam sofrer mais um pouquinho para ter certeza de que ali
não vai ter amor. Amor é paz. Quando eu lembro da pessoa, eu preciso sentir paz, alívio, acolhimento, empatia, respeito. Se quando eu olho para trás e eu lembro daquele relacionamento com ansiedade, com angústia, com medo, com insegurança, já são todos os sinais que eu preciso para não voltar para aquele lugar. Mas infelizmente, tem pessoas que vão ter que sofrer mais um pouquinho, porque essa é a história dela. Por isso que às vezes a gente fica brava, né, com as amigas que querem voltar para aquela pessoa, mas é a história dela. E ela precisa reviver de novo. Ela precisa de ajuda, precisa, mas a pessoa precisa querer ajuda. E muitas das vezes, nós só podemos oferecer o nosso colo, o nosso abraço, o nosso ouvido, a nossa escuta, para ouvir as reclamações da pessoa de novo, para ouvir que a pessoa fez de novo aquilo que ela já sabia que a pessoa iria fazer de novo. Mas nós vamos estar ali sempre acolhendo, de braços abertos, né? Esse é o nosso papel como ser humano. Não é julgar, não é criticar, não é atacar, né? Quem é que não tem? Ninguém aqui tem... Todo mundo aqui tem teto de vidro, viu? Então, nós não podemos nos colocar no papel de julgadores, né? De criticar. E às vezes a pessoa vai precisar sofrer, sim. Mais um pouquinho. Agora, enquanto for saudável... Enquanto for só desentendimentos, né? Às vezes um tá pensando em uma coisa e ficou bravo e aí terminou. Ou naquele momento os objetivos eram opostos. Então, enquanto for saudável, vale a pena insistir sim. Vale a pena esgotar todas as possibilidades. Porque o relacionamento é isso. Tem que ter ali uma insistência dos dois, porque não é fácil manter um relacionamento. Quantas pessoas, né, já bateram aqui no meu consultório online e queriam voltar porque o sexo era muito bom. Porque eu amo. Isso não mantém relacionamento, mas de jeito nenhum. Isso não pode ser a base de um relacionamento. Porque o sexo com um narcisista, com um psicopata, pode ser maravilhoso. E aí? Vai ficar sendo manipulada, traída, enganada? O que é importante para você? Se você está buscando turbulência, se você é o tipo de pessoa que precisa se sentir apaixonado o tempo todo, você vai continuar entrando e saindo de relações tóxicas ou vai continuar nessa dinâmica destrutiva com esse. Para você ter um relacionamento saudável, você precisa entender que você vai ter que lidar com a monotonia, com o marasmo às vezes. Porque o relacionamento saudável, ele tem tanta paz, ele tem tanta calmaria, ele tem tanto diálogo, que a montanha-russa não existe. E se você estiver tão viciada, né, na abstinência, né, e estiver acostumada com aqueles altos e baixos, com aquela euforia, aí você encontra a paz e você fala, meu Deus, que chato isso. E você acaba procurando de novo uma pessoa que te traga aquele mesmo fogo, aquela mesma energia, aquela mesma intensidade. Travou? Voltou? Estão me ouvindo? Então, quando a pessoa que é viciada no sofrimento, a pessoa que está acostumada com essa dinâmica tóxica, se depara com uma pessoa normal, com uma pessoa saudável, ela se desespera e fala, nossa, mas que chato isso, que monótono, é tudo muito igual, é tudo muito normal. E acaba voltando para a turbulência. Tudo por falta de autoconhecimento, de não olhar para dentro, de não aprender o que é bom, de nunca ter contato com o que é bom. O que é o amor? O amor é leve, ele precisa de trazer paz. É simples, a gente que complica. E a gente complica porque não curamos nossas feridas emocionais. E continuamos carregando e repetindo ciclos, porque lá no fundo é com isso que a gente sabe lidar. Então é por isso que você entra e sai desse relacionamento disfuncional e não percebe, né? Que essa pessoa, na verdade, ela não desperta o seu melhor.
ela desperta a sua pior versão. E quando alguém desperta a sua pior versão, você precisa manter distância. Bom, espero que essa live sirva de reflexão, espero que tenha ajudado, espero que você leve aí no coração tudo que eu falei, que você pense muito bem. E se você precisa de mais um empurrãozinho, de mais alguns exercícios, de mais uma ajuda, baixe o meu livro Liberte-se. Eu sempre peço para as pessoas lerem e ouvirem o Liberte-se antes de voltar com esse. Antes de voltar com a ex, leia, faça os exercícios, escute de novo. E aí sim, depois você toma a sua decisão. Porque às vezes a gente está precisando ouvir algo que a gente ainda não ouviu. Às vezes a gente está olhando só para um lado da história. E aí lá no meu livro eu faço você olhar para o outro lado da história. Combinado? Bom, o link para baixar o meu livro está na bio ou aqui na descrição do vídeo. Me sigam para mais lives como essa. E gratidão por quem me ouviu até agora. Até a próxima, viu? Se inscreve no meu canal, no Pode Pá Que é Tóxico. Toda quarta tem live lá.